Olá pessoas, meu nome é Dante, eu não sou nerd, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando sobre um filme. Isso não é muito normal pra mim. Primeiro, não é muito normal eu estar falando sobre filmes no meu canal, porque eu não acho que combina muito, mas também não é normal pra mim assistir filmes. Pra mim, se eu conseguir assistir 2 filmes em um mês é coisa rara, é difícil de acontecer. Eu não me sinto com vontade de parar por 2 horas na frente de uma tela para assistir algum tipo de mídia. Eu consigo no máximo ficar 10 minutos assistindo um vídeo do YouTube e não vou conseguir assistir um filme, dificilmente. Mas eu fui convidado por um número de amigos para ir no cinema e a gente foi assistir o filme O Extraordinário, que não seria a minha escolha típica de filme. Eu provavelmente iria buscar um filme de ação para assistir ou de suspense, algo do tipo. Mas foi um filme interessante de se assistir e eu queria falar um pouco sobre ele com vocês. A primeira coisa que eu senti de diferente é que a sensação que você tem de assistir ao trailer é muito diferente de quando você vai assistir ao filme. Você meio que vai pensando em uma coisa e acaba recebendo outra. É uma coisa que geralmente acontece muito porque os trailers têm essa dificuldade em condensar a informação da forma correta e emocionalmente correta e trazer pra você. A informação que você pegava quando assistia ao trailer é de que era um filme muito triste, muito dramático. E esses filmes são geralmente voltados pra pessoas mais adultas e tudo, e é um público um pouco diferente. O que você recebe quando vai assistir ao filme é completamente diferente. Você consegue sentir que é um filme que tem um tom de família, mas em algumas partes ele parece um pouco mais voltado para o público infantil. E em fato eu consigo ver muito desse filme sendo utilizado em salas e escolas que vão receber certos tipos de alunos com essas necessidades especiais. O filme, pra quem que não sabe, ele se trata da história de um garoto que nunca foi pra escola porque tinha uma deformidade no rosto que fazia com que ele não fosse tão socialmente aceito quanto uma criança normal. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Já fiz 27 cirurgias. Elas me ajudaram a respirar, ver e ouvir sem aparelho auditivo, mas nenhuma delas me fez parecer normal. Ele tem um rosto deformado e por causa dessas dificuldades ele vai se sentir envergonhado de se mostrar. Ele sabe que ele é diferente. Ele é um garoto extremamente consciente sobre a situação dele. E grande parte do filme você vai ver que ele é um garoto muito inteligente e que ele é muito engraçado também, que é uma das partes que vai fazer o filme ter um tom um pouco diferente. E quando eu disse que o filme parecia ser mais voltado para o público infantil, eu digo isso porque vai ter literalmente uma parte onde que os 2 personagens, o protagonista e um amigo do protagonista, vão se conversar pelo Minecraft. Esse filme é bem 2017. O filme vai ter até um bom número de partes onde que ele cita Star Wars e até onde que o Chewbacca vai aparecer no filme como um personagem que tá meio que na cabeça do personagem. É bem engraçado essas partes e são elas que fazem o filme de certa forma valer a pena para o pessoal do público infantil e se conscientizar sobre o assunto que está em pauta no filme. Aqui, essa parte do vídeo agora é uma parte onde que eu entro um pouco de forma mais técnica na construção do filme em si. A forma com que a história se desenvolve e constrói é uma parte que me interessa muito e que eu sinto que eu tenho uma certa especialidade e uma certa opinião para dar para vocês sobre essa parte do filme, mas se você não tem interesse nisso e vai sair do vídeo agora, eu recomendo que vocês realmente assistam ao filme porque ele é realmente bem interessante. E se você tem qualquer tipo de interesse por esses tipos de gêneros que eu citei, filmes voltados um pouco para o público mais jovem, infantil, problemas sociais. Se você gosta, até um certo nível mínimo, eu recomendo assistir esse filme porque ele realmente é bom, na minha opinião. Agora na parte da construção da história do filme, eu consigo dizer que o filme seria muito chato e talvez muito entediante se ele fosse construído apenas tendo a visão do personagem. Eu não sei como é que é o livro, eu não li o livro, mas o filme toma por decisão mudar meio que o foco, meio que o protagonista da história, entre aspas, para outros personagens, para você poder ver a visão deles sobre essa situação. Então, o filme vai começar como o protagonista normal, que é o garoto. Eu não vou falar os nomes dos personagens porque eu não me lembro. Mas aí, depois de um tempo, o filme vai pular para a visão da irmã desse personagem e vai mostrar a situação dela, que foi o que me deixou interessado pelo filme, de certa forma, porque
mostra não apenas a visão do moleque, mostra não apenas o problema do moleque que tem a deformidade no rosto, também mostra o problema que isso acarreta pra família, pra irmã dele, porque ela também sofre um problema muito grande, que é a falta de atenção. Porque devido aos problemas que ele tem, o guri já fez mais de 26 cirurgias, ele tem que receber muita atenção da mãe. A mãe dele foi quem que fez a educação dele até o 5º ano. Então tem todas essas coisas que acarretam e dão um problema pra ela. E a única pessoa que realmente dava atenção de forma materna pra ela era a avó. E a avó havia morrido um pouco antes do filme começar, pelo que parece. Então mostra uma visão diferente e isso meio que enriquece o filme na parte de conteúdo, entre aspas. Mas é aí que vem uma certa crítica minha, porque assim, esse filme fez muito bem em utilizar esse negócio de mudar a visão dos personagens. Eu acho que isso é uma coisa boa e isso é uma coisa que outros filmes tentaram fazer, que nem o filme dos YouTubers, que foi uma grande merda. E eles não conseguiram fazer direito. E esse filme conseguiu fazer de forma correta. O Extraordinário consegue muito bem utilizar essa estratégia para enriquecer a história do que deixar ela mais confusa. Em fato, é isso que eles realmente estão tentando fazer quando eles mudam da visão do personagem. Porque uma das coisas que eu senti, que é até um pouco de uma crítica, é que depois que eles mudam pra a visão de outro personagem no meio do filme, isso parece que é meio que uma forma deles completar buracos que tem na história do que tentar enriquecer ele, de certa forma. Talvez eles estavam querendo apenas conseguir contar a história de uma forma mais clara, por meio disso, e na minha opinião, por mais que isso seja uma coisa boa, é um sinal de que eles não conseguiram contar a história apenas na visão do protagonista da forma como que eles queriam. Agora, isso pode ser muito bem por causa do livro, ou pode muito bem ser por falta de tempo, ou pode muito bem ser várias outras razões, a gente não tem como saber isso. Mas que é um pouco de uma falha, Mas o filme foi bom do mesmo jeito, eu consigo dizer isso. E acreditem ou não, eu realmente não tenho muito de uma crítica a fazer além dessas que eu já fiz. E acreditem ou não, essas são as únicas críticas diretas ao filme que eu tenho. Agora, eu tenho uma coisa a mais pra falar, a adicionar, mas que é uma coisa que é meio pra levantar discussão, porque esse filme, ele quer mostrar a visão de um personagem, a visão de uma pessoa que vai ter muitos problemas sociais por causa de uma deformidade que ele tem no rosto. Porém, eu não acho que o filme consegue passar de uma forma totalmente realista, e a gente não deve culpar o filme por isso, porque ele não é um filme pra ser... É um filme, e não é uma história real, é uma ficção, e em certas formas ele não é muito realista porque o personagem ele tem muitos privilégios. Não é uma história que se aplica a todos os casos de deformidades no rosto. Eu acho que todo mundo que assistiu o filme pode concordar que o protagonista tem vários privilégios. E eu não tô falando privilégio apenas no sentido de, ele é riquinho. Não, privilégio vai muito além de ser apenas rico. Privilégio vai no fato de ele ser inteligente, no fato dele ser carismático, em outras coisas que a gente pode muito bem elogiar ele. Ele também tem uma comédia que é bem 2017, que é aquela comédia meio que irônica, boba. E tudo isso vai adicionando e ele é um personagem muito fácil de se gostar, apesar da deformidade no rosto dele. Eu acredito que eles não utilizaram apenas aquele negócio, tem um dó de mim, eu tenho deformidade no rosto e eu sou muito envergonhado. Não, ele é um personagem que quando se abre na história, ele acaba sendo muito interessante. E isso não traduz a grande parte das situações das quais as pessoas com deformidade no rosto têm. Elas podem muito bem não ter esses atributos e pode ser mais difícil a isenção delas, a entrada delas num círculo social assim de escola que nem ele estava se colocando. Em resumo, na minha opinião, nem todas as pessoas com deformidades no rosto vão ser tão privilegiadas que nem ele de ter uma personalidade carismática, inteligência, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, todas essas coisas, e elas podem ter mais dificuldades do que essa criança teve. Isso é uma coisa para você ter em mente porque às vezes você pode até ter uma imagem errada sobre esse tipo de situação. Você pode ter a imagem de que é uma pessoa com uma deformidade no rosto, mas ela vai ser a pessoa mais legal do mundo. Não, pode ser que ela seja uma pessoa com uma personalidade um pouco mais introvertida do que ela é. Ele já é um garoto introvertido, mas talvez uma personalidade que é fácil de ser irritada, uma personalidade que é fácil de ser chata. Então tem que ter isso em mente, tem que ter em mente que a deformidade no rosto não vai ser o único problema que você vai ter que enfrentar ao tentar se socializar com uma pessoa que nem essa. E isso que eu queria falar para esse vídeo. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito complicado de se entender, ainda mais porque eu falo rápido pra caramba, mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero muito ouvir a opinião de vocês sobre isso e até mais. Tchau!
eles não conseguiram fazer direito. E esse filme conseguiu fazer de forma correta. Porra, Brida, agora é na hora, mano. Diga. Tá no meio da gravação? Tô. Deu meu salve já? Quer dar oi? Quer dar oi pra câmera? Oi, gravação. Não Eu sei vou se, editar. não sei se tá ouvindo, mas tá meio longe. Dá um berro aí. Eu acho que ouviu. Eu vou voltar a gravar. Eu dou um salve pra você, tá?